Você sabia que só no ano passado os brasileiros gastaram mais de 68 bilhões de reais em apostas online? 68 bilhões, um valor que ultrapassa todo o orçamento do Bolsa Família em 2023. Um número maior que o investimento federal em educação básica no mesmo período. Mas para onde foi esse dinheiro? Quem está ganhando com essa febre digital? E quem está perdendo tudo? Seja muito bem-vindo ao IC News. Eu sou Carla Albuquerque, jornalista investigativa, e hoje a gente vai falar de um dos temas mais urgentes do Brasil, as plataformas de aposta. Ou como muita gente conhece, as bets. Se você ainda acha que isso é apenas um joguinho, preste atenção. Estamos diante de uma indústria que lucra com a ilusão, com o vício e principalmente com o desespero de milhões de brasileiros. Antes de começar, já aproveita para curtir esse vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com quem precisa ouvir isso e, se puder, vire membro do IC News. Seu apoio é o que mantém esse jornalismo vivo, independente, do lado da verdade. As apostas viraram um vício digital silencioso, um buraco negro onde muita gente entra e quase ninguém consegue sair. Um estudo do Itaú revelou que só em 2024 as apostas online sugaram o equivalente a 0,22% do nosso PIB. Parece pouco? Isso representa bilhões que saíram do bolso de famílias brasileiras e foram parar nas mãos de empresas com sede no exterior. Empresas que, até recentemente, quase não pagavam imposto por isso. Enquanto isso, o impacto nas famílias é brutal. A Universidade de São Paulo estima que mais de 2 milhões de brasileiros já sofreram de vício em apostas. E segundo o Instituto Locomotiva, 51% dos apostadores relatam aumento nos níveis de ansiedade. 42% admitem que jogam como forma de escapar da realidade. Estamos falando de um colapso emocional, financeiro e social. E se engana quem pensa que isso afeta só uma parcela da população. Os dados mostram que o vício atinge principalmente os mais pobres, que apostam não por diversão, mas como uma tentativa desesperada de melhorar de vida. E o que acontece? Perdem tudo: renda, estabilidade, saúde mental e às vezes até a própria vida. E onde estão os alertas? Em lugar nenhum. Enquanto famílias se endividam, influenciadores digitais faturam milhões, promovendo plataformas de apostas como se fossem a nova fórmula da riqueza. No Instagram, no TikTok, no YouTube, é só deslizar a tela para ver rostos famosos ostentando carros de luxo, viagens internacionais e promoções irresistíveis. Ganhe dinheiro fácil, aposte agora, use o meu cupom. Mas o que ninguém diz é que por trás desses vídeos dançantes exigem contratos que pagam até 30% de comissão em cima das perdas dos jogadores. Sim, você ouviu certo. Quanto mais você perde, mais eles ganham. O vício em apostas é comparável ao vício em drogas. Ele ativa as mesmas regiões do cérebro, gera a mesma sensação de euforia e exige as mesmas estratégias para a superação. Só que, com um agravante, ele é legalizado, promovido em massa e vendido como entretenimento inofensivo. E sabe o que é pior? Mesmo após a regulamentação em dezembro de 2023, o Brasil ainda não tem um sistema eficiente de verificação de idade. Menores continuam apostando e os mecanismos de exclusão voluntária quase não funcionam. A publicidade é agressiva, colorida, persuasiva. E a maioria das pessoas sequer entende como funciona a lógica do algoritmo das plataformas. Spoiler: é feita para você continuar perdendo.
Enquanto isso, o governo corre atrás do prejuízo, tentando regular um mercado que já explodiu. Um mercado onde cada minuto alguém perde o salário inteiro, onde mães vendem móveis para pagar dívidas de aposta dos filhos, onde jovens se trancam no quarto apostando até amanhecer. Estamos diante de um problema de saúde pública, de um sistema que lucra com o descontrole, que transforma o desespero em lucro. E o mais triste, tudo isso acontece com o aval da sociedade, da mídia, das redes e muitas vezes com a omissão do próprio Estado. O Brasil virou uma roleta onde poucos ganham e milhões perdem. E a pergunta que eu deixo para você agora é: quem está girando essa roleta? E por que ainda permitimos que ela continue rodando? Se você acredita que essa discussão precisa chegar a mais pessoas, curta esse vídeo agora, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. E se puder, vire membro do IC News. Isso nos permite continuar investigando onde ninguém mais quer olhar. Porque se o jogo é alto, a verdade tem que ser mais alta ainda. Quando se fala em apostas online, a imagem mais comum é a de um jovem sozinho apostando pelo celular. Mas esta cena isolada é apenas a ponta visível de um sistema que movimenta bilhões. Por trás das telas há um mecanismo silencioso e extremamente lucrativo que mistura entretenimento, desinformação e exploração. E é justamente isso que a CPI das bets se propõe a investigar. Instaurada no final de 2024, no Senado Federal, a Comissão Parlamentar de Inquérito tem como foco principal os danos sociais causados pelas plataformas de apostas esportivas e cassinos virtuais, além das suspeitas de sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e participação de influenciadores digitais em esquemas que já extrapolam os limites da publicidade tradicional. A CPI é presidida pelo senador Dr. Irã, com relatoria da senadora Soraya Tronic, e já convocou nomes de grande projeção na internet e no entretenimento brasileiro. O que está sendo revelado é uma estrutura comercial baseada não apenas em lucros expressivos, mas em contratos que remuneram diretamente pela perda dos jogadores. Um dos casos mais simbólicos é o da influenciadora Virgínia Fonseca. Em depoimento prestado à CPI, Virgínia não demonstrou hesitação ao afirmar: "Não me arrependo de nada". Olha, senadora, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu já fiz na minha vida e eu acredito que tudo serviu de ensinamento. Então, eu fiz e hoje eu estou aqui depondo para colaborar com vocês, então espero que ajude. A frase dita com tranquilidade diante dos parlamentares revelou não apenas sua posição pessoal sobre a divulgação de casas de apostas, mas expôs um modelo de negócio que premia a frieza. Quanto mais seguidores perdem, mais a influenciadora lucra. Segundo os dados levantados pela comissão, Virgínia teria firmado contratos que previam comissões sobre as perdas dos usuários que usavam seus códigos promocionais. Em alguns casos, esses percentuais poderiam chegar a 30%. Ou seja, uma parte expressiva da renda da influenciadora viria não de vendas, mas de derrotas financeiras dos seus próprios seguidores. Este não é um caso isolado. Também estão na mira da CPI nomes como Deolane Bezerra, GK, Tiro Lipa, Carlinhos Maia e Cauã Raymond. Todos eles, segundo documentos obtidos pela comissão, mantêm ou mantiveram contratos milionários com plataformas como Blaze, Esporte da Sorte e Bateu.bet. Há suspeitas concretas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio,
contratos com cláusulas abusivas e operações trianguladas com empresas de nome de terceiros. No caso de Deolane Bezerra, a investigação vai além. Ela é apontada como possível sócia oculta de uma plataforma própria de apostas, que amplia sua responsabilidade direta, não apenas como promotora, mas como agente do negócio. Um dos alvos centrais das investigações é Fernando Oliveira Lima, conhecido no meio como Fernandinho. Empresário com passagem pelo mercado de criptomoedas, ele é apontado como figura estratégica no funcionamento de uma das maiores plataformas de apostas do país. A CPI aprovou a quebra de seu sigilo bancário e fiscal, assim como de diversas empresas ligadas a ele. Mas o aspecto mais inquietante da investigação vai além dos contratos, está no formato da propaganda. Ao contrário de campanhas publicitárias comuns, as apostas são promovidas por influenciadores, com enorme apelo entre adolescentes e jovens, adultos. O jogo não é vendido como aposta, é vendido como estilo de vida. Nas redes sociais, as apostas são associadas à liberdade financeira. Viagens de luxo, festas e consumo exagerado. A linguagem usada é emocional, aspiracional e muitas vezes irresponsável. Não há alertas sobre riscos, não há informações sobre prejuízos, apenas o brilho de uma vida que supostamente começou com um clique em um jogo. Só que essa narrativa é fictícia. E, como revela a CPI, construída sobre o prejuízo de milhares de brasileiros. Relatórios do COAF, da Receita Federal e de auditorias independentes mostraram movimentações bancárias incompatíveis com rendas declaradas. Foram identificados depósitos fracionados, transferências para contas no exterior, empresas abertas em nome de laranjas e triangulações de valores que levantam sérias suspeitas de crimes financeiros. O objetivo da CPI, segundo a senadora Soraya Tronic, é ir além da exposição pública. A intenção é propor alterações legislativas para criminalizar a prática de comissionamento sobre perdas de terceiros e obrigar as plataformas a operar com mecanismos reais de transparência e controle, como verificação de idade, limites de gastos por CPF e restrições severas para a publicidade dirigida a menores de idade. O Senado discute também a criação de um cadastro nacional de autoexclusão, nos moldes do que já existe em países como Reino Unido e Espanha, que permitiria que um usuário se bloqueasse preventivamente de acessar qualquer site de apostas, independentemente da plataforma. Mas enquanto essas medidas não avançam, o mercado segue aquecido, agressivo e muitas vezes letal para quem aposta esperando reverter a sorte. Os depoimentos de influenciadores à CPI revelam um padrão preocupante: a ausência total de autocrítica. Em vez de reconhecer o potencial nocivo da exposição massiva a esse tipo de propaganda, a maior parte alega que apenas cumpre contratos e que a decisão final é sempre do apostador. Mas essa alegação ignora um fato básico: influência é poder. E quem constrói uma audiência com milhões de seguidores carrega a responsabilidade de entender o impacto das suas palavras, ações e escolhas, principalmente quando esse impacto se traduz em endividamento, colapso emocional e, em casos extremos, o autoextermínio. O que a CPI das bets está mostrando ao Brasil é que a aposta mais perigosa não está nos aplicativos, ela está nas relações entre fama, dinheiro e ausência de ética. Um jogo que começou sem regras, mas que agora, diante das evidências, precisa ser interrompido antes que o prejuízo seja irreversível. Eles são jovens, em muitos casos ainda adolescentes. Têm acesso à internet desde os 5 anos de idade.
consomem vídeos em velocidade acelerada e vivem grande parte da vida conectados. São a primeira geração inteiramente digital e também a primeira a crescer com o vício em apostas como algo normalizado, promovido e incentivado. Nós vamos mostrar os efeitos profundos e silenciosos das bets na saúde mental, emocional e financeira dos brasileiros. Não estamos mais falando apenas de publicidade abusiva ou contratos com influenciadores. Estamos falando de uma epidemia com sintomas claros e vítimas reais. O que acontece quando um jovem de 15 anos perde todo o dinheiro que tinha guardado para comprar um notebook, apostando sozinho no celular às 3 da manhã sem que ninguém soubesse? Essa é uma das histórias que chegam cada vez com mais frequência. Os consultórios de psicólogos, as escolas e as famílias. O vício em apostas já é uma realidade, mas diferente de outras formas de dependência, como o álcool ou as drogas, ele não tem cheiro, não tem marcas visíveis no corpo. Ele se esconde em aplicativos disfarçado de jogo e por isso mesmo é tão perigoso. As apostas são promovidas como entretenimento, mas o efeito que elas têm no sistema nervoso é comparável ao de drogas psicoativas. O cérebro de um jovem que aposta com frequência entra num ciclo de estímulo, frustração, repetição e é o mesmo mecanismo do vício. E quanto mais cedo esse ciclo começa, mais difícil é romper com ele no futuro. E quando esse ciclo começa com 12, 13 anos de idade? Porque apesar da legislação proibir apostas por menores de 18 anos, a realidade é que nada impede um adolescente de acessar as plataformas. Basta um CPF, que pode ser de qualquer pessoa, basta um clique. E é aí que o marketing das apostas cumpre um papel perverso. Influenciadores mirins, que deveriam estar na escola, estão promovendo plataformas de apostas com naturalidade nas redes sociais. Vídeos com crianças jogando são publicados abertamente. Não há controle, não há filtro. E em muitos casos, os pais sequer sabem o que está acontecendo. Em reportagem da Folha de São Paulo, uma mãe relatou que só descobriu que o filho havia perdido mais de R$2.000 em apostas quando ele tentou vender o próprio videogame para cobrir o prejuízo. O garoto tinha 14 anos. E se eu te disser que há casos em que o vício em apostas levou ao autoextermínio de adolescentes? Infelizmente, isso já aconteceu. E deve continuar acontecendo silenciosamente, se nada for feito. As plataformas sabem disso e preferem não falar sobre. Elas não informam as estatísticas de perda, não oferecem suporte psicológico, não impõem limites reais. Ao contrário, quanto mais o usuário perde, mais ele é estimulado a continuar jogando. São oferecidos bônus, cupons, promessas de virada. Você está a uma jogada da sorte, diz o anúncio, mas na prática o que o usuário está é uma jogada do colapso emocional. Especialistas em saúde mental classificam o vício em apostas como um dos vícios mais difíceis de tratar, porque ele está socialmente aceito, digitalmente acessível e culturalmente reforçado. E porque, diferentemente da dependência química, ele atinge diretamente a estrutura da autoestima e da esperança. O que acontece com um jovem que acredita que a única forma de vencer na vida é apostando e perde tudo? A resposta é dura. Ele passa a desconfiar de tudo o que é construção lenta. Desacredita do trabalho, da educação, do esforço, começa a buscar atalhos cada vez mais perigosos. É aí que entram as dívidas, os empréstimos, o crime. Relatos de famílias endividadas por causa das bets se acumulam em ONGs, clínicas e programas de acolhimento. Pais vendendo móveis para cobrir prejuízos dos filhos.
mães tentando renegociar o cartão de crédito para impedir o bloqueio da conta, gente comum sendo sugada por um sistema que promete riqueza e entrega ruína. E o Estado? Até aqui tem sido lento. A regulamentação aprovada no final de 2023 trouxe algumas diretrizes, mas a fiscalização é quase inexistente. Os mecanismos de verificação de idade são frágeis, as campanhas de conscientização são tímidas e o lobby das grandes plataformas é poderoso. Enquanto isso, a geração que cresceu no digital está sendo treinada a apostar antes mesmo de aprender a poupar. Está sendo educada por algoritmos que associam aposta a sucesso e por influenciadores que não demonstram qualquer arrependimento pelos prejuízos causados. Estamos diante de um problema de saúde pública que ainda é tratado como uma questão privada, mas ele não é. Porque quando uma geração inteira começa a desmoronar emocionalmente por conta de um vício silencioso, a conta chega para todos. No sistema de saúde, na escola, na segurança pública, na produtividade do país. A pergunta que fica é: quem vai pagar essa conta? E até quando vamos permitir que uma promessa digital continue destruindo vidas reais? Eles aparecem sorrindo, ostentam carros de luxo, mansões cinematográficas, viagens internacionais e looks caríssimos. Dançam, brincam, fazem challenges e no meio disso tudo colocam um link, um cupom, um arrasta para cima. É assim que funciona o novo marketing das apostas no Brasil. Mostramos como as bets afetam profundamente a saúde emocional dos brasileiros, especialmente os mais jovens. Agora é hora de revelar quem lucra e como lucra com essa destruição silenciosa. Você já se perguntou de onde vem o dinheiro que banca o estilo de vida de certos influenciadores? A resposta está aqui. Parte significativa desse dinheiro vem de contratos com casas de apostas, que pagam comissões milionárias. E o detalhe mais cruel, essas comissões crescem quando o público perde. Sim, você ouviu certo. Quanto mais o seguidor perde dinheiro jogando, mais o influenciador ganha. Na CPI das bets, diversos contratos foram analisados. Neles, cláusulas determinam remuneração proporcional à perda dos usuários. Em outras palavras, a lógica é inverter o conceito clássico da publicidade. Aqui, o objetivo não é vender um produto, é fazer o cliente perder. Você saberia dizer quanto esses influenciadores receberam? Os números impressionam. A revista Piauí revelou que Carlinhos Maia teria recebido 40 milhões em apenas um ano. Cauã Raymond, cerca de 22 milhões da Bateu.bet. DK, 1,4 milhão por mês da Esportes da Sorte. E Virgínia Fonseca, de acordo com documentos da CPI, teria cláusulas comissionadas que garantiam lucros fixos, além de bônus sobre o prejuízo dos apostadores. Essas informações não são boatos, foram levantadas em depoimentos, contratos e relatórios da CPI e escancaram uma realidade que muita gente ainda resiste a enxergar. Parte da elite da influência digital brasileira construiu um império promovendo o colapso financeiro e emocional de seus próprios seguidores. As campanhas são embaladas com trilhas animadas, desafios de TikTok e cortes rápidos. Não há qualquer alerta sobre riscos, muito menos informação real sobre as chances de perda. O influenciador não se apresenta como alguém vendendo um jogo de azar. Ele se apresenta como um amigo de confiança, um exemplo de sucesso. E essa é justamente a armadilha. O que acontece quando o rosto que você mais admira te convida a apostar, garantindo que é seguro, divertido e que todo mundo está ganhando? O que acontece é que você acredita e aposta, e perde.
É essa influência que tem provocado uma discussão profunda dentro da CPI. Qual é o limite ético da influência digital? Até onde vai a responsabilidade de quem lucra com a credibilidade que construiu? E o que fazer quando essa credibilidade é usada para alimentar vícios com consequências graves e mensuráveis? A senadora Soraya Tronic, relatora da comissão, defende mudanças legislativas para proibir contratos que remunerem pela perda de usuários e limitar severamente a publicidade de apostas em redes sociais. Também estuda-se a possibilidade de tornar crime a promoção de jogos de azar para menores, mesmo quando feita de forma indireta. E há ainda um outro componente preocupante: a impunidade institucional. Apesar da CPI estar em curso, nenhuma sanção real foi aplicada até o momento. As campanhas seguem no ar, os vídeos continuam sendo monetizados e as plataformas que têm pleno acesso às métricas de quem aposta mantêm a estratégia. É por isso que não é apenas sobre contratos e valores. Trata de responsabilidade, de ética, de consciência coletiva, porque o que está em jogo aqui não é apenas o futuro das apostas, mas o futuro da influência digital no Brasil. Estamos vendo surgir uma nova elite econômica sustentada não por produtos, mas por perda, não por inovação, mas por exploração. E se nada for feito, essa elite vai seguir crescendo, enquanto o país afunda em dívidas, ansiedade e ilusão. O Brasil perdeu tempo demais. A explosão das plataformas de aposta pegou a sociedade desprevenida. O poder público desestruturado e milhões de brasileiros vulneráveis à promessa mais antiga do mundo, a de que é possível ganhar muito arriscando tudo. Mas ainda dá tempo, desde que haja vontade política, coragem institucional e, acima de tudo, compromisso com a proteção da população. Vamos mostrar o que outros países estão fazendo para conter os danos causados pelas bets, o que o Brasil ainda pode implementar e porque essa é uma decisão urgente, talvez a mais urgente do nosso tempo digital. Se o Reino Unido e a Espanha e a Austrália já apertaram o freio, por que o Brasil segue acelerando rumo ao abismo? Começamos por fora. No Reino Unido, o mercado de apostas é regulado há décadas. Mas, mesmo com regras históricas, o governo decidiu proibir patrocínios de casas de apostas nos uniformes dos clubes da Premier League a partir de 2026. O motivo? A percepção de que a normalização do jogo estava afetando diretamente crianças e jovens. A Austrália, em 2023, deu um passo ainda mais radical. Proibiu qualquer tipo de publicidade de jogos de azar feita por celebridades e influenciadores digitais. A medida foi implementada após uma série de estudos que mostraram correlação direta entre esses conteúdos e o aumento de vício entre adolescentes. Na Espanha, a publicidade de apostas só pode ir ao ar entre 1h e 5 da manhã. Isso significa que o conteúdo não aparece em horário nobre, não invade redes sociais durante o dia e não se insinua como entretenimento. As regras são rígidas e funcionam. Na Alemanha, há limites mensais para depósitos. O valor máximo permitido para um jogador é de 1.000 euros por mês. E se o usuário ultrapassa esse teto, em qualquer plataforma, o acesso é bloqueado. É uma forma objetiva de limitar o dano antes que ele se torne irreparável. E o Brasil? Está fazendo o suficiente? A resposta, infelizmente, é não. A regulamentação aprovada no final de 2023 foi um passo necessário, mas está longe de ser suficiente. Falta fiscalização, faltam regras específicas para a atuação dos influenciadores, falta transparência nas cláusulas dos contratos, falta controle
sobre a idade dos apostadores. Falta política pública de prevenção ao vício. Falta, em resumo, responsabilidade. Hoje o Brasil permite que qualquer pessoa com um celular e um CPF aposte sem limites, sem travas, sem orientação e sem consequências claras para as plataformas que operam de forma predatória. Isso precisa mudar. O que o Brasil ainda pode fazer para virar esse jogo? Muito e de forma urgente. Primeiro, proibir comissões sobre perdas dos usuários. Esse é o modelo mais cruel e perverso das apostas. O lucro não pode estar vinculado ao prejuízo dos outros. Segundo, restringir severamente a publicidade digital. Plataformas não podem mais anunciar livremente em canais voltados a adolescentes, nem usar linguagem de lifestyle para mascarar jogos de azar. Terceiro, criar um cadastro nacional de autoexclusão, permitir que qualquer pessoa, com um clique, possa se bloquear de todas as plataformas por tempo indeterminado. Isso já existe em outros países e salva vidas. Quarto, estabelecer um limite mensal de apostas por CPF. Essa é a forma mais objetiva de proteger o jogador. Limite claro, controle real. Investir em campanhas de saúde pública. Vício em apostas é doença. Precisa ser tratado como tal, com acolhimento, informação e suporte psicológico. Sexto, responsabilizar influenciadores que promovem jogos de azar sem informar riscos, sem cumprir diretrizes e sem respeitar o público vulnerável. E se não fizermos nada? A resposta está nas entrelinhas do que já mostramos ao longo desse especial. Famílias endividadas, jovens deprimidos, influenciadores milionários, empresas isentas e uma sociedade que assiste tudo isso sem saber exatamente como reagir. É aqui que entra a escolha coletiva entre fingir que é só mais um joguinho ou reconhecer que estamos diante de uma indústria que se alimenta da vulnerabilidade humana e transforma perdas em lucros constantes. Não é só sobre apostas, é sobre valores, sobre que tipo de sociedade queremos construir e que tipo de miséria estamos dispostos a aceitar, desde que venha embalada em LED, coreografia e patrocínio. Hoje o Brasil precisa escolher entre proteger a próxima geração ou assistir passivamente à sua destruição. Encerramos aqui esse programa do IC News. Obrigada por estar com a gente até agora. Obrigada por ouvir, por refletir e por levar esse debate adiante. Nos vemos no próximo programa, porque onde houver silêncio, a verdade precisa fazer barulho.